pessoal, tudo bem? Eu sou Glenda Ferreira, especialista em investimentos na Levante. Hoje eu estou aqui com o Renan Georges. Ele é o sócio e fundador do aplicativo Flipper. Então é um aplicativo novo que promete ajudar muito a vida do investidor. Então eu vim aqui para conhecer mais detalhes e passar para vocês, que também vale muito a pena ter. Então obrigada, Renan, por participar, falar com a gente. Obrigado, Glenda. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. E obrigado também pela oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre a nossa história. Valeu. Então vamos começar, né? Todo mundo quer saber um pouquinho também da sua história, de onde que veio essa ideia. Conta pra gente aí qual que é o seu histórico no mercado financeiro também. O meu background, eu sou economista de formação. Comecei a trabalhar. Economista, você tem dois caminhos para ir, né? Ou você vai trabalhar na época que eu me formei, ou em banco ou em corretora, não tem muito espaço, né? Então fui trabalhar no Banco Safra, comecei trabalhando no private do Banco Safra, depois tive uma passagem rápida no corporate de lá, e logo depois me deu um clique e eu, por alguma razão que até hoje não sei exatamente o porquê, eu acreditei que no passado o reconhecimento facial seria a nova chave de acesso para identificar as pessoas. Olha, você acertou, né? Pois é. Hoje estão falando que São Francisco proibiu, né, o reconhecimento facial para ações dentro da polícia. Então, assim, acredito que sim. Mas vai mais para frente. Acho que naquela época foi muito difícil das pessoas entenderem o real benefício, mas... E a gente também está no Brasil, né? No Brasil, que tem muitos problemas e, querendo ou não, biometria facial para identificar pessoas, ainda mais pessoas suspeitas, era algo muito interessante no passado e continua sendo até hoje, né? Então eu comecei no Banco Safra, logo depois eu achei que era uma oportunidade de trabalhar com tecnologia, propriamente dito reconhecimento facial. Então percorri o mundo, viajei, fui para a Rússia, fui para a Alemanha, Estados Unidos, e acabei fechando um contrato com uma empresa israelense. Que eles são muito fortes em tecnologia também, né? Lá é um berço do empreendedorismo, inovação, enfim, eles são... eu acredito que é o principal polo que faz com que as empresas saem do 0 para o 1, né? Então, fechamos contrato com uma empresa de lá e comecei a distribuir um software aqui no Brasil de biometria facial. Legal. De lá para cá começou a minha jornada como empreendedor no meio de tecnologia e não parou até hoje, né? E aí, mas aí conta agora como que foi para chegar no Flipper, desenvolver o aplicativo, de onde que surgiu, teve um segundo estalo também na sua vida. Boa. Trabalhando com tecnologia, na época a gente estava com reconhecimento facial que identificava pessoas e ao mesmo tempo a gente tinha uma outra vertical que identificava documentos. Meados de 2015, teve uma normativa que permitiu qualquer pessoa abrir contas de bancos, financeiras, corretores, através de canais digital. E a gente era uma empresa que fornecia esse tipo de serviço que conseguia agrupar tanto pessoas como documentos para fazer processos em canais digitais. E foi a partir daí que eu comecei a me envolver um pouco mais com as fintechs e eu vi o tamanho da oportunidade, a quantidade de problemas que existiam para serem resolvidas e foi aí que a gente começou a se encantar com este problema específico, né? E indo na ideia, a ideia surgiu basicamente depois disso, entre um bate-papo entre eu, o Felipe e o Walter, que são os outros dois sócios, e foi uma discussão assim meio que para tentar resolver algum problema que o mercado financeiro tinha através de tecnologia e inovação. E tem alguns, né? Então vocês estão milhares, ajudando uma o que é parte. muito bom, né? Porque se não existissem problemas, não existiam soluções, não existiam empreendedores para resolver essa quantidade de problemas que existem. Então, acho que isso é um bom caminho. Basta executar uma ideia, ter consistência, que eu acho que o caminho é por aí. E, bom, a ideia veio depois que um dos sócios, que é o Valtinho, é o Walter, mas assim, é o nosso rockstar aqui dentro do Flipper. Então quem acompanhar o Flipper no Instagram e tudo mais vai ver a carinha dele ali. Ele é o cara. O Valtinho é o estrategista-chefe, responsável por toda a área de investimentos aqui no Flipper. E ele falou, olha, como ele tem mais de 10 anos de experiência no mercado, ele falou, existe um grande problema para qualquer investidor que acredita que diversificação de carteira traz um bom retorno financeiro. Então, a partir desse momento, cria-se um novo problema, porque como que você gerencia tudo isso? Não é todo mundo que é planilheiro, que consegue saber efetivamente quanto está ganhando, quanto está perdendo. E outra coisa, você pode ter conta em 2, 5 corretoras e aí você tem que consolidar o retorno de cada uma. Exatamente, porque tem bancos que fornecem alguns benefícios que vale a pena deixar dinheiro lá, tem corretoras que zeram taxa de corretagem, então clientes abrem conta, e tem outras que zeram taxa em fundos DI, daí você abre
conta lá. A partir daí, você tem 2, 3, 4, 5 contas de investimentos com classes de ativos diferentes e você já tem que saber perdeu interpretar totalmente tudo o controle. isso. Exato. Além do fato que falta muita informação dentro dessas próprias plataformas, com né? certeza. Então a nossa ideia foi inicial resolver esse problema de trazer uma plataforma gerencial de consolidação de carteira que conseguisse mostrar de uma maneira muito simples e intuitiva para qualquer investidor, seja ele com carteira diversificada, seja ele em um único lugar. Porque mesmo tendo uma única conta com poucas classes de ativos, ainda falta muita informação. Fica difícil ficar calculando, ver a variação do dia a dia. Às vezes até também é um pouco chato, né? Você quer só aplicar o dinheiro e ver o seu retorno. Exato, e não é intuitivo. E muitas das plataformas que existem, elas são passivas, não proativas, né? Então o Flipper vem justamente para trazer isso, trazer um pouco mais de proatividade, inteligência e inovação para resolver problemas gerenciais de consolidação de carteira, inicialmente, né? Tá. Então já conta pra gente então quais são os diferenciais aí principais que você tem e também eu sei que tem novidades vindo por aí. Então, Muitas. que vocês tiverem aí que pode contar já pra gente de diferenciais, pra gente já saber. Legal. Quando a gente começou a estudar o mercado, a gente viu que restringir uma plataforma gerencial do qual os usuários ou as pessoas precisam colocar seus ativos de forma manual não é interessante por algumas razões. A primeira delas se restringe a especialistas, que parte do pressuposto que o cliente, o investidor, ele tem que saber exatamente quais são seus ativos, a que classe pertence, se for fundo, qual a data da cota, valor da cota, se tem come cotas, se não tem come cotas. Enfim, isso tudo é muito nichado. Então a gente viu que isso não é um problema grande, do qual a tecnologia ela tem que mais fornecer inputs para os clientes, para os usuários, do que a plataforma colher esses inputs. Então o Flipper vem justamente para trazer essa inovação, que é basicamente a gente conecta com bancos e corretoras. A pessoa só vai ter que colocar qual é o número da conta e já consegue puxar. Exatamente. Então, para cada instituição tem um protocolo de acesso. Os usuários colocam as suas credenciais de acesso, se for banco, agência, conta e senha do Internet Banking. Importante dizer que é só em modo leitura, a gente não transaciona nada. Isso é bem importante falar, porque, gente, é super seguro, não tem problema, ninguém vai movimentar a sua conta, não tem problema nenhum, né? Não, a gente não movimenta nada, a gente só conecta com o banco para extrair as informações, para a partir dessas informações a gente classificar em categoria, subcategoria, produto, aprender com isso para melhor assistir os usuários. Fazer de fato um diagnóstico da posição consolidada com o objetivo de, potencialmente, no próximo passo, ajudar a realizar seus sonhos, objetivos e metas. Então, um aplicativo super completo. Agora, quantas novidades? Eu gostei Muitas por aí, eu vou ter que dar alguns poucos spoilers, senão quem diz que quem tem sócio tem chefe, então a gente tem que dar... Mas o que vem por aí não simplesmente funcionalidades atreladas a questões gerenciais de investimento, mas trazer de fato inteligência, porque a partir do momento que você enxerga a posição consolidada dos clientes, o que fazer com isso, né? Só gerenciar, eu acho interessante, mas eu acho que tem um mundo a se explorar muito maior do que isso. A gente já falou, tem muitos problemas que vocês conseguem resolver, né? Exato, então o Flipper está vindo por aí para não só resolver problemas gerenciais, mas trazer inteligência do ponto, eu quero melhor assistir você, usuários, para você conseguir atingir seus sonhos, metas e objetivos, através de uma melhor balançamento, rebalanceamento de carteira e por aí vai. Legal. Tem muita coisa vindo. E conta pra gente, pode abrir os números, quantos usuários vocês têm? Tem alguma meta que já pode abrir também? A gente tem 25 mil downloads. A gente hoje está analisando... Pouco tempo, né, também. Isso, Flipper, a gente passou um ano construindo tecnologia aqui dentro. Que da parte mais dá trabalho. E é o que a gente acredita. Acho que não existe inovação se não tiver um trabalho muito grande em tecnologia. E foi isso que a gente fez. Preparou a tecnologia durante um ano para daí lançar de uma maneira consistente. E foi isso que aconteceu. A gente começou a empresa em dezembro de 2017, lançamos o aplicativo efetivamente em outubro de 2018. Então, pouquíssimos meses. 7 meses, mais ou menos, né? Então, por aí. Então, a gente hoje acumula 25 mil downloads, a gente está analisando 1,5 bilhão de ativos dentro da plataforma,
temos um engajamento extremamente alto, nossa taxa de recorrência de usuários ela é bem alta, o que mostra que, de fato, o que a gente se propôs a fazer é o que está acontecendo. E o nosso objetivo aqui é construir todas as funcionalidades e as plataformas com os usuários, não para eles. Acho que o grande diferencial que o Flipper tem é ouvir os usuários, ver o que de fato importa para eles, não o que a gente acha que é interessante, mas o que de fato importa para resolver o problema que eles querem, seja em gestão, seja em conhecimento. Enfim. Isso é super importante, porque imagina, você tem um aplicativo na mão que vocês já desenvolveram e é super legal, porque você não está fechado. Então é isso, você, usuário, se adapta ao que a gente ofereceu. Então você, olha, tem alguma ideia que acha que é interessante complementar, pode deixar no comentário aqui, que a gente manda pro pessoal do Flipper. Exato. Essa é a ideia, né? Ter uma interação para conseguir um aplicativo melhor ainda. Completamente. Eu acho que a ideia é construir em conjunto, porque quem é o consumidor são os usuários, então não adianta a gente achar que a gente sabe tudo. Não, a gente está construindo algo para resolver um problema que são para eles. Então, quem tiver ideias, sugestões, críticas, super muito bem-vindo, que a nossa curva de aprendizado dessa forma ela é muito maior. Com certeza. É um ponto super positivo para o Flipper. Com certeza. De onde que veio o nome Flipper? Eu gosto dessas histórias. Boa pergunta. Não dá para negar que tem uma semelhança com o golfinho do seriado da década de 90. Porque assim, quando a gente estava fazendo o estudo de nome, etc., a gente viu que a gente queria um nome abstrato, que não ficasse muito ligado a qualquer investimento, coisa, dinheiro. Capital, investe, nada disso. Porque eu acho que o objetivo do Flipper no médio e longo prazo é muito maior do que isso. A gente está começando a nossa história, eu acho que o nome não pode estar vinculado a alguma coisa só. Então, o Flipper ele vem basicamente por duas razões. A primeira delas, pelo golfinho também, que se for fazer uma comparação, o golfinho é um animal extremamente inteligente, ele de uma certa forma é parceiro, amigo dos humanos, anda em bando, ou seja, sempre um sendo backup de outro. Então, assim, tem essa semelhança com o nome, ao mesmo tempo que vem também do Flipper como fliperama, porque a gente acredita que conceitos de gamificação, como Waze, etc., faz com que as pessoas e os usuários se engajem mais e, assim, acaba falando de algo sério, mas de uma maneira mais divertida, né? Então, a jornada é mais legal, acaba sendo... Tem vários significados, então, no Flipper. Tem. Essa eu não nem eu sabia, eu gostei bastante. Tudo tem um propósito, né? Com certeza. Para finalizar, a gente viu que a história do Renan aqui, olha, passou em banco, empreendedor, tudo junto. E aí, antes de começar, eu falei, não, super empreendedor tem que dar dica, porque Brasil não é assim, então vou abrir uma empresa e é tranquilo. Tem burocracia, tem muito problema, todo mundo sabe das dificuldades. Então, de maneira geral, aí que você lembra ao longo da sua história, o que você acha que é muito importante, algum foco que o empreendedor tem que ter, o que você acha? Eu acho que o Brasil ele é um bom lugar para se experimentar as suas qualidades de empreendedor, né? Porque se você consegue empreender no Brasil, arrisco dizer que você tem grandes chances de ter sucesso em empreender em qualquer lugar. Porque aqui as barreiras de entrada são muito grandes, as burocracias são enormes, mas existem milhares de problemas também, mas por sua vez, onde existem problemas, barreiras, burocracias, existem oportunidades. Eu acho que é isso que o empreendedor tem que olhar. Tem que olhar com esses problemas e ficar aficionado em resolver esses problemas. Porque se o empreendedor conseguir resolver esse problema de uma maneira mais ágil, mais eficiente, potencialmente mais barata, com certeza vai ter consumidores de outro lado querendo usufruir e consumir o que ele está oferecendo, né? Então, acho que complementar a isso como você disse, acho que tem que ter foco. São muitas oportunidades, muitas coisas a serem resolvidas. Eu acho que focar num nicho, olhar para aquilo, se fortalecer. Foca num canal, se fortalece e a partir daí outras coisas vão surgindo. Meio que igual o Flipper, né? Começa com uma ideia, vai incrementando. Isso, exatamente. Muito bom. Não deixando de inovar sempre, né? Com certeza. Super diferencial. Exato. Então é isso. Muito obrigada, Renan, por ter falado com a gente, explicado um pouquinho como funciona o Flipper. Para quem quiser baixar, tem download iOS, Android. Todas as lojas, muito simples de baixar. Por favor, dê esses comentários, sugestões, críticas, que é muito bem-vindas aqui pra gente.
E agora, pessoal, vou deixar para vocês uma gravação da tela do aplicativo. Então, para vocês entenderem quais são as abas principais, o que tem de interessante, é legal destacar que tem Levante dentro do Flipper, tem a aba de notícias, né, com outras notícias também relevantes do mercado. Então, eu vou filmar aqui para vocês e explicar certinho como que faz, quais são as partes mais importantes para vocês darem uma olhadinha. Depois que você faz o seu login com o nome do seu usuário e a senha, essa aqui é a tela inicial. Ela vai dar um resumo do mês e com as suas alocações. Então, a porcentagem que você tem em renda fixa, renda variável, na conta corrente e multimercado. Então, aí vai te dar a rentabilidade do mês ou rentabilidade sobre o CDI, né, que faz a comparação, o ganho que você teve no mês e o total investido. Então, bem resumidinho tudo que você tem. Aí tem algumas outras telas também disponíveis. Os seus destaques, que foram as melhores performances e as piores performances, e o consolidado. Aí você consegue ver novamente todo o seu consolidado, daquela forma que eu já comentei agora, com as diferentes alocações que você tem. É tudo detalhado, com gráfico de pizza, e quando você clica em cada um dos itens, ele vai falar quais são os seus fundos, quais são os tipos de investimentos que você tem. E ainda dá algumas informações extras sobre o fundo que você aplica. Aí você consegue colocar no gráfico normal também, qual que é a sua evolução, né? Então, quanto que você ganhou, qual que é o total investido, e dia a dia você consegue ver quanto que você ganhou. Quanto que o seu patrimônio rendeu mês a mês, a rentabilidade, comparando com o Ibovespa, com o comparador que você quiser. Depois tem o próprio comparador, que aí você consegue olhar o fundo que você já tem, ou que você tem interesse de aplicar, e fazer a comparação com outro fundo de investimento disponível. Então, você vê o rendimento em períodos diferentes, 3 meses, 6 meses, ou escolhe quando que você acha mais interessante. E no finalzinho tem o Últimas Notícias, que são o quê? As últimas notícias de várias casas de análise, de portais de notícias, e também tem a parte da Levante, né? Então, todos os dias de manhã você consegue ter acesso a uma parte do nosso E Eu Com Isso que a gente envia todas as manhãs. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. Esse é o resuminho do aplicativo Flipper, como que funciona, quais são as ideias inovadoras. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode mandar aqui pra gente. Obrigada, Renan, por ter topado. Obrigado você mais uma vez. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.